Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Gente, por favor, dê o like, tá? O joinha lá como gostei, né? Isso aí é por conta do algoritmo, tá? Para distribuição do vídeo. Gente, hoje eu vou falar sobre os números na Bíblia, né? Numerologia bíblica. O povo gosta de numerologia, né? Mas tem os números simbólicos da Bíblia. Porém, antes eu vou deixar um versículo para vocês meditarem. Em Deuteronômio 29 diz: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sejamos todas as palavras, que sigamos todas as palavras dessa lei. Gente, algumas traduções vão falar assim, aquilo que é revelado é para ti e tua casa. Isso aí depende muito da tradução da Bíblia. Eu peguei no Google, eu nem sei que tradução que era, tá? Então, aquilo que Deus revela para nós, né, que não é revelado através de uma pregação, várias vídeos, várias coisas. É para nós, é para exortarmos a nós e a nossa casa, nossos filhos, nossa família, nossa comunidade, ali o meio que nós vivemos, não é para a gente guardar ali sete chaves dentro do coração, não. É para ser, como fala, para ser propagada, né? Pois essa como é que é o propósito do evangelho, né? A propagação do evangelho das boas novas para que alcancemos o reino de Deus, né? O reino celestial, tá? E para termos um parâmetro de vida aqui na Terra, porque aqui nós somos conduzidos, aqui nós temos uma passagem. Mas enfim, é só esse versículo que eu quero deixar como base. Eu geralmente não gosto de isolar um versículo sem pegar o texto, né? O pessoal tem muito essa mania, né? Que até tem um ditado que diz: texto tirado fora do contexto vira pretexto, né? Mas vamos lá. Gente, hoje eu quero falar sobre o significado dos números da Bíblia. Eu não vou entrar profundamente em todos, mas tem sim, tá? Tem significado, sempre quer dizer alguma coisa. Não é numerologia, tá bom? De esoterismo, nada disso não. Então vamos lá. O número 3, ele representa perfeição divina e plenitude espiritual. Exemplo, a Trindade, né? Deus Pai e Deus Filho e Espírito Santo, né? Está em Mateus 28, 19. E Jesus ressuscitado ao terceiro dia, né? Tá em 1 Coríntios 15, 4, e deve ter outras passagens também, né? Os evangelhos, né? Que fala da ressurreição de Cristo no terceiro dia. Então, o número 3 tem significado, sim. Geralmente, quando Deus quer nos exortar, nos quer dizer alguma coisa, geralmente ele fala 3 vezes. Você vai ter outros contextos na Bíblia em Deus falava 3 vezes, né? Não vou saber onde está, é muito ampla, a Bíblia é muito extensa, muito minuciosa, então não vou saber explicar agora o contexto geral do número 3. É só 2 exemplos aqui para que vocês entendam a simbologia de certos números. O número 7 é a perfeição, totalidade e conclusão divina. É considerado o número da conclusão divina. Exemplos: Deus descansou no sétimo dia. Deus criou o mundo ali em 6 dias, né? No sétimo ele descansou. Tá? Exemplos, tá na criação, né? Em Gênesis, capítulo 2, no versículo 2. Os 7 selos do Apocalipse. Apocalipse 5:1. Gente, é que esses 7 selos do Apocalipse tem os 7 castiçais, as 7 cartas às igrejas, 7 trombetas.
aparece muito no Apocalipse. Eu não vou entrar no mérito de cada um, porque, sinceramente, o Apocalipse tem parte que é alegórica, tem parte que é ali mesmo na realidade, tá? É, foi uma visão que João teve, né? Espiritual, ele foi arrebatado espiritual lá, que o Senhor Jesus já glorificado, né? Mostrou para ele o final, né, ali de tudo, o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Então tem vários símbolos de sete ali, né? Eu não vou saber especificar cada um deles, tá? Não vou entrar no mérito. Tem a parte que Eliseu pede Naamã, né? O rei da Síria, ela estava com lepra, e a serva falou, né? Ah, meu Deus, seu serviço, meu Deus, ele ia curar o senhor. Ele vai até Eliseu, né? E Eliseu nem recebe ele, só manda recado para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, né? Até ele achar ruim. Ele fala assim, mas um rio de água barrenta dessa, por acaso, lá onde eu vi não tinha água mais limpa, né? Então é muito simbólico. Tem que se aprofundar no texto para saber o porquê das 7 vezes. Eu sei que é o número da plenitude, o número completo, tá? Essa passagem de Naamã está em 2 Reis, no capítulo 5. O número 12, ele significa ordem, governo divino e organização. A gente vai ver isso, exemplo, as 12 tribos de Israel, tá? Os 12 apóstolos, né? As 12 tribos de Israel vai estar em Gênesis no capítulo 49. Os 12 apóstolos vai estar em Lucas 6:13, tá? Mas tem mais referência do número 12. É que nem eu falei, a Bíblia ela é muito assim, ela é muito complexa, se você for, mas você tem que prestar atenção no texto, no contexto ali em que ela está inserida. Tem várias outras passagens de número, sobre a numerologia de número 12, tantos que quando Judas traiu Jesus, né, que ele se enforcou, ficaram 11 apóstolos. Eles escolheram lá, isso vai estar em Atos, que chama Matias. Muita pouca gente sabe disso e também não é muito mencionado na Bíblia, não. Mas eu acho que era só mesmo para completar a vaga ali de Judas, né? Que eram 12 discípulos referente às 12 tribos de Israel, tá? Que o contexto histórico judaico ali, e depois nós do cristianismo viemos dessas ramificações das 12 tribos. Jesus era da tribo de Judá, né? O leão da tribo de Judá. Então tem um contexto no nosso cristianismo, sim, tá? Nossa crença aqui do Ocidente é judaico-cristã. Eu já falei para parar com essa tonteira de que judeu. Gente, isso é eles com Deus. Nós temos essa cultura de judaico-cristã. Eles não creem em Jesus, alguns, porque judeu é uma etnia, tá? Judeu é uma raça, é um povo, é uma etnia. A gente fala judeu, modo de dizer. Mas tem judeu convertido sim, tá bom? Que acredita em Jesus. Tem alguns que esperam ainda, eles vão encontrar já já o anticristo. Mas enfim, não vou me apegar a isso não. O número 40 me chama muita atenção, viu? Eu sempre me chamo. É um período, gente, 40 é fechamento e abertura de ciclos, tá? Fecha um ciclo, se inicia outro. A gente vai ver isso, aqui já fala período de prova, teste e preparação. Fechamento e abertura de ciclo. 40 anos de Israel no deserto, tá em Números 14, acho que é 32 que eu marquei aqui. Os 40 dias de jejum de jejum de Jesus no deserto, né? São 40, tá em Mateus 4:12. Gente, esse número 40 é
ele geralmente vai quando se fechar um ciclo e abrir outro, tá? Se você ler a história de Moisés, entrando nos detalhes ali da Bíblia, Moisés, quando ele matou lá, né, o egípcio para salvar um hebreu lá que estava sendo massacrado ali na escravidão ali, ele fugiu, ele tinha 40 anos, tá? Já tinha 40 anos, aí ele fugiu dali para não ser morto, né, pelos próprios egípcios, né, porque ele já sabia que ele era judeu hebreu, né, naquela época era hebreu. Ele ficou 40 anos ali no deserto, ali, né, com o sogro dele, Jetro, ali, pastoreando ovelhas. Foi quando Deus chamou ele para libertar o povo. Quando Moisés volta para o Egito para libertar o povo, ele tinha 80 anos, tá? Aí ele tirou o povo e ficou 40 anos no deserto. Quer dizer, Moisés tinha 120 anos quando ele morreu. Isso aí tá na Bíblia, vocês podem ler que tá na Bíblia. Então foram 3 tempos de 40, tá? Foram ciclos, né, que foram se fechando e foram abrindo, né? E tem mais números 40 na Bíblia, mas geralmente é, fechamento e abertura de ciclo. Se trouxermos para o nosso contexto atual, você vai ver que quando tem uma doença que nem teve a pandemia, é 40 dias, que tem que ficar ali em quarentena. Você pode ver que é muito usado esse termo na atualidade, quarentena, né? É um período que a pessoa tem que ficar ali em isolamento, de alguma maneira separada ali, num contexto. Enfim, é muito expressivo, sim, e tem muito a ver com a nossa atualidade contemporânea, tá? Não vou entrar nesse, tem muita coisa sobre isso. Não vou entrar em todos os aspectos, senão leva muito vídeo e fica muito grande. Tá? Aqui tá. Eu nem sei o que eu marquei aqui, gente. Ah, tá. É que eu virei a folha. O número 10 é a plenitude da lei e responsabilidade. A gente vai ver isso nos 10 mandamentos, no capítulo, no livro de Êxodo, capítulo 20, e o sistema de dízimo, tributos, né? Que está lá em Malaquias 10%, né? Não sei se está em outro contexto. O número 6 é imperfeição, a falha humana. O 6 é visto como número de homem, contrastando com a perfeição divina. A criação no sexto dia. Gente, tá vendo? O homem foi criado no sexto dia. Tá em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 36. E está em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 18. E o famoso número da besta, né? Que é 666, gente. Esse 666 é tão complexo, né? Eu acho que como é o número do porque vai ser 3, é a besta, o falso profeta e o anticristo. Então são três homens, né? 666. Como vai ser? Francamente, eu não sei. E espero nem passar por isso, porque eu acredito no arrebatamento. Eu não acredito que eu vou passar por isso, não. Eu acho, isso é achismo, que é um sistema de chip, de monitoramento, que vai ter, porque hoje tudo é digital, né? Então, eu acho que a gente está nessa, sabe, também não sei, que nem eu falei, é achismo, né? Pela nossa atualidade, dá para se imaginar que seja uma coisa digital. Um chip, eu não sei. Sinceramente, isso é uma coisa que eu não sei, eu acho que também não tem tanta relevância, porque o que conta é a nossa fé. Se nós não passarmos por isso, não tem por que a gente ficar correndo atrás disso, e se a gente for passar, não tem como a gente evitar. A única coisa que
a Bíblia fala sobre isso, é que não vai poder comercializar, não vai poder comprar nem vender. Quer dizer, vai estar no sal quem está aqui. Porque como que você vai comer? Né? Então, eu falo, Senhor, eu não quero pensar nisso por enquanto, não. E não está muito longe, não, mas não vai ter. Tem como a gente evitar? Não tem. É a única coisa que eu acredito que ninguém vai ser obrigado a pôr isso. Que não vai ser obrigado, que vai ser com a permissão da pessoa. Então, cada um que vai responder por si, por si. Se a gente for passar pela grande tribulação. Cada um que responda por si pelas suas ações, porque não vai ser obrigado a pôr. Se você não pôr, você não vai poder comercializar. É isso que a Bíblia fala. Se você pôr, você vai estar de acordo com o anticristo. Então, sabe, é uma coisa de cada um, é uma coisa de se pensar, de se analisar a vida que a gente está seguindo. Eu não deixo pôr chip nenhum em mim. Já deixo bem claro. Seja para que raio que for, não vem enfiar chip em mim, no meu corpo, não, porque eu não deixo. Então, mas também não vou entrar nesse critério, não. Aí depois, aqui vai. Então, da criação do homem, está em Gênesis, no capítulo 1, do 26 ao 36. E está em Apocalipse 13 ao 18, né, o famoso número da besta. Depois tem outros números, né? A simbologia de o oitavo dia da circuncisão, né? Que era a aliança da lei lá do Antigo Testamento, do Antigo Testamento. Está em Gênesis 17, 12, quando a criança nascia, né? Esperava 7 dias, né? No oitavo dia tinha que circuncisar, né? O menino, né? O rapazinho ali, o mocinho, tinha acabado de nascer, né? Isso era uma aliança lá da lei mosaica, né? Com Deus, né? Isso é coisa de judeu, viu? Não é para nós, não. Nós somos os gentios da Bíblia. Eu estou falando em referência a números, né? O 2 é testemunho e confirmação, né? Está em Deuteronômio 19, 15. Eu acho que era quando alguém tinha alguma causa na justiça, tinha que levar 2 testemunhas, né? Antigamente aqui no Brasil também precisava isso. Ah, você traz 2 testemunhas de tal coisa. Hoje nem precisa mais porque nem tem mais lei aqui nessa jossa. A lei foi pro espaço aqui, né? Então, gente, esse pessoal tá brincando com Deus, hein? Mas vamos lá. O 4, mundo, criação, universalidade. Aí eu vou citar aqui exemplos. 4 cantos dessa terra. A Bíblia fala isso, Apocalipse 7, 21. Os 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste, né? Terra é redonda, mas tem os 4 pontos cardeais, né? Então tem muito a ver, sim, os números né? Com a nossa vida, nosso planeta, nossa atualidade, tá? Aí vai aqui no 50, jubileu e libertação. Está em Levítico 25, 10. Gente, eu não vou falar isso porque eu não li. Os 144 mil anciãos, né? É um número simbólico da plenitude espiritual. Está em Apocalipse 7, 14. Gente, esses 144 mil pertencem lá ao ao povo de Israel. Tem gente que jura aqui que eles são 144 mil, né? Já ultrapassaram esse número, mas não é para nós, não. Esse 44 mil é lá para o povo judeu, que vai reinar lá, vai ajudar a julgar. Não é para nós, não, tá? Isso daqui é pro povo judeu. Mas aí eu vou voltar ali no número 3, né? Assim, exemplos, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Se vocês forem ler bem ali o evangelho ali, até o povo fala, o galo cantou 3 vezes. Não, não foi não, o galo cantou. Jesus fala, Pedro, Simão, Simão, Satanás está te pedindo para te cirandar como trigo. O que é cirandar? É passar na peneira ali, rodar, né? Quer dizer, moer, Pedro.
Ele falou, mas eu te afirmo que antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Não é 3 vezes o galo cantar. Pedro negou 3 vezes. Jesus. Depois, mais para frente, se a gente for ver lá quando Jesus ressuscita lá e aparece para ele João, né? Eles estavam os dois pescando ali. E no mesmo contexto que ele foi chamado ali, né? Eles não haviam pescado nada. E Jesus aparece assim, na hora eles não reconheceram. Aí ele fala assim, essa história eu acho tão linda, a história, gente, é acontecido. Ele fala, pegaram alguma coisa? Não, senhor, não pegamos nada. Aí Jesus, joga do lado direito, né? Aí João fala, Pedro, é ele, né? Aí eles pescam ali, fazem uma fogueira ali na praia e, e Jesus senta e come com eles, né? E Jesus se dirige a Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, sim, senhor, eu amo. E na segunda vez Jesus fala de novo, Pedro, tu me amas? Ele fala, sim, senhor, eu te amo. Aí Pedro pergunta na terceira vez, acho que Pedro estava esperando o pior dele. Pedro, tu me amas? Ele fala, apacenta minhas ovelhas. Aí ele fala assim, Senhor, tu sabes, tu conheces o meu coração, como quem quer dizer. Eu pisei na bola, eu fui errado, mas eu te amo. Gente, me perdoe, esse texto eu acho tão... Ele fala assim, apacenta minhas ovelhas, como que quer dizer, ele queria que Jesus falasse, confessasse ali, Senhor, eu pisei na bola contigo. Eu fui um covarde, eu te neguei, mas tu sondas o meu coração, tu sabe que eu te amo. Gente, esse texto assim me emociona muito, né? É quando ele fala que em ti edificarei a minha igreja. Esse contexto também é levado muito errado, que fala que Pedro foi o primeiro papa. Não, foram eles que começaram a dar início à igreja. Pedro era ali, tipo líder, né? Pedro sempre foi o líder da turma, né? Então, porque Jesus sabia que ele, como fala, vacilão, casca grossa, ignorante, mas sabia que ele seria um líder, né? Ele, Paulo ali, né? João, né? E foram os líderes ali, os precursores da igreja, né? Que se deu início à igreja, porque até ali Jesus não tinha igreja, né? E foram eles que, disseminando a palavra, deram início à igreja, né? Então, esse texto de Jesus pergunta 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Como quem quis dizer, eu não estou te condenando, né? Eu só quero que você confesse, né? Porque ele sabia que Pedro ia negar ele, né? Até há um contraponto que fala assim, mas se Jesus perdoou Pedro, por que ele não perdoou Judas? Gente, é que nem eu falo, a Bíblia tem que ser lida no contexto histórico ali. Judas, já bem antes, fala que Judas já era ladrão, tá? Já fala isso, específico, que Judas era ladrão. E quando Jesus ali na última ceia ali, fala que um deles ia trair Jesus, ia trair ele, né? Até eles ficam lá, quem será, quem será, quem será? Tem não sei qual evangelho que é, se é de João, eu não sei, que Judas chega nele e Jesus fala assim, seria eu? Aí Jesus fala, tu tá dizendo, né? Aí fala que na hora ali, Satanás se apoderou de Judas. Tem que ler, é por isso que eu falo, tem que prestar atenção quando se vai ler a Bíblia, nesses pormenores, tá? A Bíblia não é um livro para ser lido
Eu li a Bíblia em 5 meses, gente. Eu faz 20 anos que eu não consegui ler a Bíblia inteira ainda. Tem livro que eu nunca nem peguei para ler. Então, não que não me interesse, é que é muito. Você tem que ler e prestar atenção no que você está lendo. Senão ele vai ser um livro como outro qualquer, tá? Mas eu entro em detalhes, vou ver se eu procuro me aprofundar nesse tema aqui dos números, passagem bíblicas, aprofundar mais o significado, tá? Eu deixo essa passagem com vocês hoje aqui, essa mensagem, que vocês tenham um bom dia, na paz do Senhor Jesus, tá? Fiquem com Deus.